Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje aqui comigo o presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil de Alagoas, José Carlos, com quem eu vou conversar justamente, inicialmente, sobre essa aprovação pelos deputados na Assembleia Legislativa do projeto que fixa o vencimento base dos delegados de carreira da Polícia Civil. Uma votação que foi expressiva, né, ampla maioria, e aí eu pergunto, após quanto tempo a Polícia Civil estava com essa defasagem salarial que agora vai ser corrigida por meio desse projeto de lei de origem governamental aprovado pela unanimidade da Assembleia Legislativa. Olá, Gorete, obrigado pelo convite. Gorete, nós estávamos há cerca de 10 anos sem aumento salarial, né? A categoria ela tem contribuído para os números da segurança pública, a gente tem notado um avanço nos últimos anos do Estado, né? do braço da segurança pública em relação à criminalidade. Nós achávamos justos essa remuneração e felizmente foi aprovada ontem, né? esse aumento, que abrange, na verdade, uma parcela pequena dos delegados, né? Abrange mais os delegados mais jovens que entraram mais recentemente na Polícia Civil, e isso vai ser um ânimo para que a categoria continue empenhada em melhorar os índices de segurança pública. Delegado, em relação ao percentual, como fica? Porque foi um aumento, foi aprovado um aumento que eu entendo ser linear para a categoria, não é isso? É isso, esse aumento, na verdade é um cálculo um pouco complexo, porque o aumento é pequeno, mas ele é multiplicado por um fator que deve dar, nós imaginamos, em torno de 15%, 20% de reajuste, que nós achamos um reajuste interessante para repor pelo menos parte desses anos sem nenhum tipo de reajuste. Hoje, como está a situação de quem fica à frente das delegacias? A gente sabe que ainda há delegacias sem titularidade absoluta, digamos assim. Alguns delegados podem ser responsáveis por 2 delegacias ou mais, ou como está a situação? Em relação a quantitativo, nós imaginamos que seja hoje o pior problema da Polícia Civil, né? É uma bandeira que nós temos cobrado desde o surgimento do sindicato. Nós lutamos até o último dia para que o governador convocasse a reserva técnica de delegados. Infelizmente, os delegados não foram convocados apenas os agentes que estavam aprovados, porque nós entendíamos justamente essa defasagem que é muito grande. Para se ter uma ideia, nós temos em torno de 40 municípios no estado de Alagoas que não têm delegados. E o que preocupa não é nem essa falta, é o que vai piorar ainda mais, porque apesar de terem 40 municípios sem delegados, e esses 40 municípios são acumulados por outros delegados, há delegados que acumulam até 5 delegacias, o nosso maior problema é que em torno de 50 delegados já possuem todos os requisitos para se aposentar imediatamente. Né? Quantos delegados estão? Em torno de 55 delegados, 50 a 55 delegados. Só nessa última semana, agora, nós tivemos notícias que 5 delegados pediram a aposentadoria. Então, nós temos esse problema, é uma categoria pequena, né? Para se ter uma ideia, Gorete, o quantitativo de cargos de delegados são 206 cargos. Esses 206 cargos foi uma realidade que se imaginou em 1993, há muito tempo atrás. E desses 206 cargos, apenas 120 estão na ativa. Então, há uma carência grande de mais de 80 cargos vagos, e mesmo esses 206 são insuficientes. A previsão de uma lacuna impreenchível, né? Claro, muito grande. Você imagine qual era a demanda em 1993 e qual é a demanda hoje, né? A criminalidade também evoluiu, a segurança pública corre para um lado, mas a criminalidade também corre para o outro. Então, hoje há uma necessidade grande de delegados, tem delegados acumulando várias delegacias, e isso tem atrapalhado o combate à criminalidade. Na questão do combate à criminalidade, o que dizer hoje das delegacias ainda estarem cumprindo um papel que não é dela, de ter presos na delegacia? Não se preocupa, o governo tem uma ideia interessante, importante, que são os CISPs, né, os Centros Integrados de Segurança Pública, um espaço novo, um espaço organizado, um espaço que integra Polícia Civil e Polícia Militar, ao menos do ponto de vista formal, e é importante que é uma nova estrutura. O problema é que essas estruturas, elas foram criadas com grades e estão sendo acumuladas com presos. Então, Murici já tem muitos presos, enfim, a maioria dos CISP foram criados, Ouro Branco, elas já possuem uma grande quantidade de presos. E é um problema sério, porque é um desvio de função, né? A Polícia Civil, ela deveria ter
todo o seu quantitativo, que já é pequeno, para você ter uma ideia, Gorete, nós temos apenas 37%, contando agentes, delegados e escrivães, 37% do efetivo que deveria ter. Só apenas 37%. E esse 37%, boa parte está sendo desviado para guardar presos. É o pessoal que não está investigando. Né? E essa é uma preocupação nossa. Né? O governo tem acenado para a construção de casas de custódia regionais, né? Em Arapiraca, em Santana do Ipanema, que está bem avançado. Mas, por enquanto, esse processo ainda é lento e, ainda assim, nós teremos algumas cidades que continuarão com presos. Essa nossa luta é incessante para que haja esse recebimento. E nós costumamos reclamar muito e temos buscado até um entendimento com o Poder Judiciário, porque o sistema prisional, embora ele também tenha algum tipo de superlotação, mas a superlotação deles é pequena. Eu me recordo de uma audiência pública aqui mesmo na Assembleia, que foi dito aqui pelo então secretário de Ressocialização, que havia uma superlotação de apenas 20% a mais de sua capacidade. Né? E as delegacias são cubículos que têm 10, 15, 20 presos. Então, além de ser uma questão desumana e insalubre. E claro, isso e uma das nisso, perfeitamente, né? E um dos requisitos, uma das consequências da prisão deveria ser a ressocialização, deveria ser o que o preso que passa por aquele ali, que está pagando por determinado erro, que ele pense na sua vida e volte à sociedade e não cometa crimes. Mas num ambiente como esse, um ambiente insalubre, um ambiente de falta de dignidade, isso dificulta essa ressocialização. Voltando à questão agora, não é, da aprovação do projeto que resulta nesse aumento salarial. Como os delegados, a categoria estava mobilizada, presente nas galerias aqui da Assembleia Legislativa para acompanhar a votação em plenário, o trâmite e as discussões. Como o senhor avalia o desfecho da votação? Nós avaliamos muito positivo e eu sou recente na polícia, tenho 4 anos de polícia, mas ouvindo meus colegas com mais tempo de casa, nós temos certeza que foi a maior mobilização dos delegados de polícia durante todo esse tempo de existência da Polícia Civil. E foi importante, principalmente para as entidades. Nós temos 2 entidades hoje, temos a ADEPOL, a Associação dos Delegados, que é presidida pelo delegado Dr. Robervaldo Davino, e temos o sindicato, foi criado há 1 ano atrás, que eu tive o prazer de ser a primeira entrevista que eu dei foi aqui no seu programa, quando foi criado o sindicato em maio de 2017. E nós criamos o sindicato justamente porque nós sentimos a necessidade de defender algumas outras bandeiras que nós víamos como uma defesa tímida. Né? E a luta por esse projeto foi importante para a categoria. Unificou a categoria, pode dizer assim. Todo mundo esteve junto, todo mundo falou a mesma linguagem. Nós já temos, inclusive, projetos de ter uma aproximação maior ainda e continuar unidos, porque nós vimos que aquela velha frase que sempre se diz, de fato, é verdadeira. A união faz a força. Pois é, o que se viu, quem estava acompanhando, fazendo a cobertura jornalística, observou que havia uma unidade na categoria. Os presidentes, tanto da ADEPOL quanto do SINDEPOL, estavam ali juntos, né? Não havia nenhuma questão maior a não ser a unificação do pleito da categoria. Exatamente, nós andamos juntos, corremos juntos, viajamos para alguns municípios buscando o apoio, outros colegas tanto do SINDEPOL quanto da ADEPOL, colegas que são apenas sindicalizados ou associados também contribuíram muito. Então foi uma luta que de fato uniu a categoria e nós ficamos muito felizes também por isso. Foi uma consequência excepcional para a categoria, todos estão felizes nesse aspecto. Felizes e andando de mãos juntas com o governo, nas políticas? Olha, nós temos, claro que nós temos algumas bandeiras que nós pretendemos ainda encaminhar com o governo. Você colocou algumas delas, né, como, por exemplo, a questão de preso em delegacias, né? A questão de pessoal, eu acho que é o nosso maior gargalo, né? A gente apoio técnico, perfeitamente, administrativo. Com certeza que também passa a ser um desvio. Nós fizemos levantamento e vimos que tem muita gente na parte administrativa da Delegacia Geral. Então, se você tem uma cabeça muito grande e um corpo pequeno, que são as pessoas que estão na ponta investigando, obviamente você vai ter uma certa dificuldade. Então, nós temos algumas bandeiras. Agora, o governo Renan Filho, ele tem algumas propostas e
algumas medidas para a segurança pública que são muito favoráveis, né? A questão do CISP é uma delas que nós apoiamos. Tem que apostar e dar certo, Sim, né? claro, é uma coisa inovadora, a integração das polícias. As polícias são duas, nós temos duas polícias, né? A Polícia Civil e a Polícia Militar. Às vezes as polícias não se conversam. Institucionalmente são duas polícias diferentes. E há essa integração, esse modelo de único prédio, esse modelo das polícias estarem sempre tendo que conversar e trabalhar juntas, elas estreitam essa relação e é o benefício para a sociedade. A polêmica do TCO continua? Olha, o sindicato ele não abre mão das prerrogativas da Polícia Civil, né? E nós entendemos que o TCO, de fato, é uma investigação mais simplificada e que é uma atribuição da Polícia Civil, assim que a gente vê na Constituição e nas leis. Foi uma vitória, inclusive, importante do sindicato desde sua criação, foi ter um entendimento, né, do secretário, o Coronel Lima Júnior, de que essa, de fato, é uma atribuição da Polícia Civil. O Coronel Lima Júnior nos deu essa garantia de que a Polícia Militar no Estado de Alagoas não fará TCO e que se aguardará, essa questão está no Supremo Tribunal Federal, há um ADIM discutindo essa questão. Ação direta de inconstitucionalidade. Perfeitamente. O Supremo o relator é o Fachin, que deve estar muito ocupado com a Lava Jato, mais cedo ou tarde ele vai estar mais livre. E a gente imagina que vai se colocar uma pedra no final dessa história. Se o Supremo, que é o guardião da Constituição, entender que a Polícia Militar deve fazer termo circunstanciado de ocorrência, nós, obviamente, aceitaremos. Tecnicamente, como o senhor avalia a Polícia Militar fazer esse trabalho? Olha, a Polícia Militar, ela alega algumas questões que aqui em Alagoas eu discordo. O que é que a Polícia Militar alega? Ela alega que daria uma celeridade nessas questões. Ela alega que as centrais de flagrantes da Polícia Civil e as delegacias, elas já têm um grande número de serviços e uma viatura da Polícia Militar ir para uma central de flagrantes, ela acaba demandando muito tempo por um crime mais simples seria um tempo que ela não estaria na rua. Esse é um dos principais argumentos da Polícia Militar. Alguns estados, eu acho que esse argumento é mais válido. Por exemplo, o estado de Minas Gerais, que é muito grande, a capilaridade da Polícia Civil é menor. A capilaridade da Polícia Civil é menor. Alagoas não, Alagoas é um estado pequeno, Alagoas tem 11 regionais. Nós fizemos um levantamento e a média de distância de cada cidade para a sua respectiva regional são de 30 quilômetros. Nós fizemos levantamento também por quantitativo. Olha, vamos ver aqui em números se, de fato, o TCO inviabiliza a polícia Militar. E nós chegamos à conclusão que, por dia, a Polícia Militar leva um TCO para a Central de Flagrantes. Então, se uma viatura vai por dia na Central de Flagrantes, eu não posso dizer que o TCO está inviabilizando a Polícia Militar, né? Então, com dados, nós conseguimos afastar todos esses argumentos. E, infelizmente, o próprio Coronel Lima Júnior, ele reconheceu isso. Além dos riscos à integração, que nós somos favoráveis e defendemos a integração. Principalmente eu que participei de alguns fóruns de segurança pública que falam muito nessa questão da integração. E, com certeza, o TCO feito pela PM, nós teremos dificuldades. Vamos falar ainda sobre essa questão no próximo bloco, mas para fechar, eu pergunto. O projeto foi aprovado, mas os efeitos dessa aprovação, ou seja, a categoria passa a receber esse percentual a mais a partir de janeiro de 2019, não é isso? Isso, perfeitamente. Janeiro de 2019. Não há um efeito imediato, o efeito é a partir de 2019. Bem, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando esse cobertor por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? Quando a LBV chamar, diga sim.
Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o delegado José Carlos, presidente do sindicato da categoria aqui em Alagoas. Sindicato dos policiais, dos delegados da Polícia Civil aqui de Alagoas. Delegado, falemos agora sobre uma deliberação aprovada em assembleia da categoria no final do ano passado, que institui a criação de um programa de valorização da Polícia Civil. Esse programa, que foi discutido na Assembleia entre os seus pares, eu pergunto, no que consiste em termos conceituais e na prática como aplicar, né, esses conceitos de valorização, o que seria na prática essa valorização dos delegados? Gorete, ele foi criado, esse programa de valorização, ele foi criado, na verdade o próprio sindicato, ele foi criado porque nós estávamos preocupados com a desvalorização da atividade investigativa, não só em Alagoas, mas em todo o Brasil, de um modo geral. Então, nós tínhamos essa preocupação de tentar valorizar a Polícia Civil. Então, nós colocamos em deliberação algumas das questões que têm fragilizado a marca Polícia Civil, né? A Polícia Civil, quando ela faz um bom trabalho, ela tem que ser cobrada quando ela acaba não cumprindo com a sua missão, e ela tem que ser valorizada quando ela efetivamente cumpre com a sua missão. A meritocracia, exatamente. E o nosso serve objetivo é isso. Parâmetro para a Perfeitamente. meritocracia. Então, nós imaginamos um programa que visualizasse mais a marca Polícia Civil, que a Polícia Civil pudesse melhorar e utilizar melhor os seus recursos, que pudesse ter uma visualização melhor nesse sentido. Pois bem, eu pergunto, valorizar a Polícia Civil significa, como o senhor falou, dar as condições objetivas para que ela possa desempenhar as suas funções inerentes, né, à Polícia Civil. E na condição dos delegados, eu pergunto, essa carência de pessoal, tanto do ponto de vista do titular das delegacias, como do apoio técnico, operacional, administrativo, isso implica em, digamos, comprometer o trabalho da inteligência da Polícia Civil? Implica. A inteligência, inclusive, é outra preocupação nossa. O plano de valorização que nós vislumbramos, na verdade, acaba dependendo muito da própria gestão. Uma delas, por exemplo, era, nós gostaríamos de fazer as coletivas da Polícia Civil, de trabalho da Polícia Civil, na própria Polícia Civil, ao invés de sempre toda e qualquer coletiva ser feita, por exemplo, na Secretaria de Estado de Segurança Pública. Mas isso acaba não sendo uma decisão que está sob nossa alçada, delegados ou sindicato, né? Acaba uma questão de gestão. Então, isso acabou dificultando algumas das ações que nós prevíamos, por exemplo. Né? Em relação à questão da inteligência, o mundo tem se modificado, a necessidade de provas é cada vez maior e a polícia tem que melhorar a qualidade de sua prova. Né? A Polícia Civil não pode ficar dependendo exclusivamente da prova testemunhal, porque ela é frágil, ela é falha, ela é subjetiva, ela pode desaparecer a qualquer momento, ela pode ser alterada, enfim, ela sofre uma série de pressões e de modificações com o tempo, diferente de uma prova técnica. E a prova técnica, a inteligência, é essencial para que você consiga juntar provas técnicas ao processo. E a inteligência é uma situação que nós reclamamos hoje, por exemplo, digo a inteligência de um modo geral, que ela acaba sendo centralizada, por exemplo, na Secretaria de Estado de Segurança Pública, e nós não temos autonomia, não temos uma autonomia e não temos canais, uma quantidade de canais maiores que nós pudéssemos explorar mais a inteligência, né? Como na prática a gente pode mensurar essas dificuldades? Um exemplo. Um exemplo é o seguinte, hoje nós temos, por exemplo, uma possibilidade muito boa de provas, é a interceptação telefônica. Na interceptação telefônica, por exemplo, a Polícia Civil tem limitações do número de canais, do número de possibilidades que ele poderia operar, porque ele tem uma quantidade menor. Essa quantidade maior, ela está centralizada na Secretaria de Estado de Segurança Pública. A quebra do sigilo telefônico. A quebra do sigilo telefônico, que é até franqueado a nós delegados, né? Mas uma coisa é você ter um acesso dentro da sua instituição, dentro da sua casa. Outra coisa é dentro de outra instituição, né? Por mais franqueado, por mais camarada, digamos assim, que seja essa relação. Então, por exemplo, inclusive o Ministério Público Federal,
uma das procuradoras tem questionado isso, né? Como aconteceu, por exemplo, na Bahia. Diz, olha, inteligência é eminentemente de investigação. Investigação é na Polícia Civil, né? É uma das demandas que nós temos lá na mesa do Coronel Lima Júnior. Nós sabemos o quanto é complexa, nós sabemos que a inteligência, no modelo que tem funcionado, tem tido sua serventia, mas nós gostaríamos de utilizar essa inteligência não só como uma medida preventiva, não só como uma medida de fazer flagrantes, mas também como uma medida de produção de provas para os inquéritos policiais. Até porque dá mais autonomia, não é, a quem está à frente da investigação. Dá mais autonomia, dá mais qualidade à prova, dá mais qualidade. Agilidade também. Dá mais agilidade, dá mais segurança ao Ministério Público para denunciar determinada pessoa, segurança ao júri ou ao magistrado para condenar uma pessoa. As provas, um flagrante, quando acontece um flagrante da Polícia Militar ou a Polícia Civil, realiza um flagrante. O flagrante tem basicamente 4 oitivas, que são as 2 testemunhas, geralmente os 2 policiais que conduziram a ocorrência, a vítima, se for um crime que tem a vítima, e o autor do fato. O flagrante é aquilo ali, então o contexto probatório é só aquilo, diferente de uma investigação que o delegado ele pode realizar diversas outras diligências. E se tiver a ferramenta da inteligência, se a inteligência estiver à disposição do delegado, aí um inquérito vai mais robusto ainda. Então, uma coisa é eu concluir um inquérito que houve um flagrante de tráfico de drogas. Outra coisa é eu concluir um inquérito que foi instaurado por portaria, que não foi flagrante e que tem outros elementos, inclusive, de inteligência. Então, hoje não se imagina Polícia Civil, não se imagina Polícia Investigativa que não tem uma inteligência forte. E nós estamos preocupados com a nossa realidade em Alagoas. Inclusive para investigar a própria polícia, né? Sem dúvida, né? Não é verdade? Porque essas questões são muito, digamos assim, difíceis de se enfrentar no dia a dia, por exemplo. Polícia Civil investigando Polícia Militar. Fica meio complicado não ter essa autonomia também. Sem dúvidas, né? Nós temos nossa missão institucional, todos têm a sua missão institucional, e não só a Polícia Civil investigar a Polícia Militar, a Polícia Civil investigar a própria Polícia Civil, como eu coloquei exatamente. E como diz o Janot, pau que dá em Chico tem que bater em Francisco, e nós temos que ter autonomia e essas ferramentas de inteligência. E obviamente, quando você se investiga um crime que os investigados são pessoas que conhecem de investigação, que conhecem do que é apurado e como é apurado, dificulta mais ainda, e por isso que a inteligência policial ganha mais relevância para apurar esse tipo de fato. O espírito de corpo, como o senhor avalia nesses contextos? Olha, a minha avaliação pessoal é o seguinte: eu me preocupo às vezes com o policial imaginar às vezes que ele é um herói. Primeiro, para ele em si, não achar que tem que, por exemplo, reagir, ou não achar que, por exemplo, tem que agir em qualquer situação, porque isso pode morrer, por exemplo, num assalto. A maior incidência de mortes de policiais é em questões de assalto, quando alguém descobre no assalto que determinada pessoa é o não policial. Então, eu me preocupo com essa situação, e até em relação à sociedade, porque a partir do momento que a gente acha que é herói, que a gente acha que deve ter uma condição diferente de outros profissionais, a gente acaba dando margem aos nossos próprios erros, imaginar que por nós termos essa condição de enfrentar a criminalidade, de colocar a nossa vida em risco, que realmente nós colocamos, mas nós somos remunerados para isso, escolhemos isso, ninguém está sendo obrigado, mas a partir do momento que a gente vê essa questão como herói, a gente, na minha avaliação pessoal, não estou falando nem como presidente do sindicato, a gente acaba aumentando a nossa margem de erro, de errarmos, e enfim. Enquanto policial militar, enquanto policial civil, né, que é a origem do sistema, né, que está colocado, e na condição de delegado, como o senhor avalia a polêmica do desarmamento ou não no Brasil? Eu tenho uma opinião pessoal, talvez que seja dissonante da maioria da minha categoria. Eu sou favorável ao desarmamento. Eu vivo a realidade da minha profissão, e eu tenho absoluta certeza que nós não teríamos e não teremos uma redução. Eu acho que é o contrário, acho que nós teremos um aumento até. Você pode ter certeza que, se hoje o tráfico ele é a maior causa dos homicídios, nós teremos a briga de trânsito se aproximando a essa questão a incidência de mortes
que tem no tráfico com uma questão banal. Banal, eu não tenho dúvida. No trânsito é impressionante como nós acabamos sendo impacientes. E eu não tenho dúvidas, intolerantes. E eu acho que... A pessoa se sente mais forte quando tem uma arma em punho, né? E está despreparado para utilizar essa arma, é claro que vai redundar numa tragédia. Pois né? E se pensa, né, se diz, olha, se eu tiver uma arma em casa, o assaltante não vai lá. Talvez haja esse efeito inicial. Mas isso, pode ter certeza que esse assaltante ele vai se preparar para não só roubar outros pertences, mas também a arma. Porque aqui em Maceió teve um período que era comum assassinar vigilantes para levar a arma. Né? O crime, o traficante ele só fica numa boca de fumo se ele tiver uma arma. Se ele não tiver uma arma, ele não fica na boca de fumo. Então a arma de fogo ela é um elemento essencial para o tráfico de drogas. E a polícia, obviamente, você fica numa boca de fumo, você fica ostensiva, há uma incidência muito grande de apreensões de armas. E essa reposição nem sempre é tão simples, Então, onde se imaginar que tem armas, a criminalidade vai atrás. Então, eu sou cético em relação a essa questão. Não acredito que seja a solução desse país. O senhor já imaginou movimentos armados, né? Porque até então é a sociedade que está discutindo essa possibilidade, né? Através de algumas figuras notórias no Brasil, mas esquece que tem um contingente aí de mobilização do campo, da cidade. Imagina distribuir, né, essa condição para as pessoas que não têm a condição de avaliar como utilizar uma arma. Perfeitamente. Até porque o assaltante, quando vai a uma casa, ele vai disposto a tudo, né? Perfeitamente. O assaltante, ele sabe da possibilidade do crime dar errado. E um roubo, quando dá errado, é o latrocínio, infelizmente. É o latrocínio, porque se ele consegue efetuar com sucesso o roubo, ele não vai matar ninguém, mas ele vai preparado para que alguma coisa dê errado e ele reaja. E eu sou favorável até, de repente, a flexibilização de alguns itens. Agora, deliberado, como se imagina, como se pensa, que todo cidadão de bem, como se coloca, se possui armas, principalmente nesse período que nós estamos vivendo de rancor, a sociedade está numa situação... De ódio. Perfeito, de ódio. A sociedade está numa situação de grande tensão. Eu não vejo como uma boa alternativa para combater a criminalidade. Não é uma atenuante, pelo contrário, é um estimulante à violência, né? É um efeito mesmo contrário, né, delegado? Sem dúvida, sem dúvida. Eu sou delegado de Pilar, e que é uma cidade que tem alguns índices que nós temos muita preocupação e nós vemos como as pessoas elas prestigiam a vingança privada do que procurar, por exemplo, a justiça, os meios, a polícia, a promotoria. E, obviamente, cada vez que você facilita esse mecanismo de vingança privada, é dor de cabeça. Eu não acredito que o Brasil tenha algo a ganhar com isso. Pois é, o que tem que se combater é o crime, é o narcotráfico, proteger as nossas fronteiras e dar essa condição, de fato, à população de não precisar se armar para viver em paz. Né? Perfeitamente. Você tocou um ponto essencial, que é a questão das fronteiras. Nós sabemos que é difícil. Os Estados Unidos, que é o país mais poderoso do mundo, ele não consegue controlar uma fronteira que é menor do que a nossa e não consegue controlar. Ele tem uma dificuldade enorme. E o Brasil, mais difícil ainda, tem uma grande fronteira com florestas, enfim. Mas o problema maior, antigamente nós ouvíamos falar em roças, né, em plantações de maconha. Hoje não se vê porque vem do Paraguai. Né? Armas de fogo também são vendidas do lado do Paraguai na maior facilidade, né? São trazidas para o Brasil sem muito controle. Então, essa questão de itens de controle de fronteiras e o tráfico de drogas. O tráfico, eu também tenho uma opinião particular nesse sentido. Eu acho que a gente tem que parar, sentar e repensar como nós combatemos o tráfico. Eu darei um exemplo aqui em Alagoas. Aqui em Alagoas, a Delegacia de Repressão ao Narcotráfico, o colega que tem estado lá, ele tem batido recordes atrás de recordes nos últimos anos de apreensões, de prisões. E, no entanto, as mortes decorrentes de tráfico, os homicídios têm aumentado. O ano passado nós tivemos aumento tanto em Maceió como no estado de homicídios. Né? E a maioria desses homicídios são relacionados ao tráfico. Então, as polícias nunca prenderam tanto, as polícias nunca trabalharam tanto, nunca tiveram tantas pessoas presas, tanto que os presídios constroem presídios atrás de presídios e já estão cheios.
nunca tiveram tantas condenações e ainda assim a gente não consegue resolver a situação do tráfico. Então eu acho que a gente tem que repensar um novo modelo de combate. Certamente. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta. Mate, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe José Carlos, delegado José Carlos, que é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil aqui de Alagoas. E nós estamos falando justamente sobre questões relacionadas à criminalidade, a homicídios, índices que não conseguem baixar para dar tranquilidade à população, apesar dos investimentos e do trabalho das polícias, do trabalho conjunto das polícias civil e militar no combate justamente ao tráfico de drogas, que continua sendo a maior fonte, não é, para as estatísticas aumentarem na questão da criminalidade aqui no estado. O senhor, que foi titular da Delegacia de Homicídios, sabe melhor, não é, do que todos nós sobre esse quadro que se desenha aqui em Alagoas e não é de hoje. O que faltaria na prática, delegado, no campo da unificação das ações para que se surtisse o efeito desejado? O senhor falou muito bem, apesar de todo o trabalho, as demandas não diminuem, aumentam, e isso se reproduz na quantidade de presos que tem no sistema prisional e nas delegacias, né? Gorete, o modelo que nós atuamos, sabe, no Brasil, de modo geral, aqui em Alagoas, é o enfrentamento, é o confronto. Há um gerenciamento importante hoje das manchas criminais. Olha, um bairro tal está mais complicado, então manda todo mundo para lá, depois bairro tal está mais, a cidade de Pilar ou a cidade de Rio Largo, e vai havendo esse enfrentamento. Talvez nós estejamos precisando de um planejamento de longo prazo, olha, nós o que seria longo prazo, na sua opinião? Quantos anos? Porque a gestão de governo, e isso tem muito a ver com a decisão, porque passa por uma decisão política, a gestão, né, é de 4 anos. Né? Então, teria que ter um planejamento que ultrapassasse, digamos assim, um pacto do Estado. O importante é que os governos, quando vislumbrassem suas políticas de segurança pública, obviamente não vislumbrassem até o fim do seu governo, né? E, olha, se um plano estratégico, se um planejamento dentro de um determinado conceito, ele é necessário para dar efeito e ser reavaliado durante 10 anos, ou 5 anos, ou 6 anos, que se levasse esse tempo, independente de que se entrasse em um outro período. Mas na prática? Na prática é muito difícil. Às vezes, ao contrário, dentro de um único governo de 4 anos, a estratégia muda várias vezes, né? E seria importante um planejamento de mais longo prazo, né? Porque, veja só, em 2015 nós tivemos uma redução significativa de homicídios, em 2014 nós tivemos no estado de Alagoas 2.200 crimes violentos, mortes violentas. Em 2015 nós tivemos uma redução muito grande de quase 400 homicídios a menos, foram em torno de 1.813, mas em 2016 houve um aumento e 2017 houve um aumento. Felizmente, esse primeiro trimestre de 2018 está muito positivo, acho que é o menor da história nos 3 primeiros meses. Felizmente. Mas nós temos convivido com essa gangorra. 2014 foi muito mal, mas foi melhor do que 2013. 2015 foi muito bom, mas 2016 já piorou. 2017 piorou mais um pouquinho. 2018 nós estamos um pouco melhor. Então é sinal que nós estamos lidando com uma política, estamos aplicando uma política que ela quando
ocorre uma sazonalidade, a gente acaba perdendo o controle sobre isso. É o caso, digo, em relação, e olha que eu sou um dos gestores responsáveis por isso, em relação à cidade de Pilar. Nós chegamos a ficar 50 dias, 60 dias sem homicídio, em compensação, há meses nós temos 10 homicídios, né? Então, é uma situação que nós sabemos quais são os problemas, nós aplicamos determinado tipo de política, mas essa política e o modo de trabalho que nós estamos lidando lá não tem sido suficiente para que a gente resolva de uma maneira consistente os problemas. Acho que a segurança pública, de um modo geral, ela acaba sucumbindo disso, né? A gente tem a resposta para hoje e para amanhã, teve um caso relevante, vamos todo mundo checar ali, houve uma maior incidência de homicídio num determinado bairro, vamos todo mundo para lá, quando sair dali vamos para outro, mas a gente não tem um planejamento de, olha, vamos tentar solucionar o problema de uma vez. A longo prazo. Tá? A longo prazo, mesmo que a gente não consiga resolver dentro de um mês em uma forma, mas que a gente saiba que em um prazo maior aquilo esteja resolvido. Aqui, acolá, a gente observa que algumas categorias que fazem parte do trabalho conjunto da Polícia Civil, como peritos, né, entram em choque em relação às questões de estrutura. O que dizer de buscar nessas categorias a unidade também no trabalho conjunto da polícia? É muito importante. A categoria de peritos, nós falávamos agora há pouco de inteligência. Exatamente. E os peritos têm a ver com prova técnica, que é essencial. São fundamentais. Sem dúvidas. A perícia melhorou muito em Alagoas, tanto em questões de equipamento, acho que essa criminalidade exacerbada serviu muito para isso, principalmente quando o país estava numa época de vacas gordas, muito investimento veio e a perícia conseguiu se reequipar bem. Já teve um concurso para perícia, né? Entraram vários peritos competentes, assim como os que já estavam. Né? Salvo engano, a perícia ela tem cobrado do governo um aumento do número de vagas para que aumente o seu quadro, e eu acho isso extremamente justo e muito importante, porque é um auxílio essencial para a Polícia Civil. Né? Então, assim, são categorias, os peritos, os mestres do IML, que nós precisamos que os laudos venham mais rápido para a mão dos delegados. Nós concluímos o inquérito e o laudo do IML acaba demorando muito para chegar. Essa é a realidade hoje, delegado? É a realidade. Hoje o IML... Ainda há um atraso que se justifica esse atraso, na opinião dos delegados? Falta estrutura para os profissionais lá liberados? Falta estrutura, né? Na verdade, quando eu critico o IML, eu não estou criticando os profissionais que estão lá, estou criticando, de fato, a falta de estrutura. Né? Nós tivemos uma reunião recentemente, o sindicato teve uma reunião até por demandas dos próprios delegados em relação a algumas questões, alguns gargalos que havia, e nós vimos que a realidade deles, de fato, é complicada. A quantidade de médicos é pequena, né? E assim como a quantidade de peritos, que deu uma melhorada, mas ainda tem algumas limitações. Mas a prova técnica, toda essa questão de apoio à atividade policial, à atividade investigativa, ela tem que acompanhar também. Há um investimento de estrutura de prédios na Polícia Civil e Militar, um aumento importante de pessoal na Polícia Militar. Isso tem que acompanhar na Polícia Civil, tem que acompanhar em outras categorias. Mas é meio desigual, não é? É um pouco desigual, porque os governos, às vezes, eles têm um pensamento... Entendimento. Um entendimento, e não é só Alagoas. A Polícia Militar, por exemplo, é um policial que está ali na rua. Então, a população vê. Então, se hoje eu vejo um policial e amanhã eu vejo 2, eu vou imaginar, nossa, dobrou. Se dobrarem a quantidade de meus investigadores, talvez a população não perceba que meus investigadores, uma das missões é trabalhar justamente filtrados, sem levantar suspeitas, trabalhar de um modo velado, como nós costumamos dizer. E talvez, às vezes, os governos, nessa ânsia de causar a sensação de segurança, que é importante, acabam investindo mais no que se vê. Então, de repente, um equipamento que é extremamente importante para a perícia, ou um perito a mais que é extremamente importante para produzir a prova técnica, talvez se prefira-se investir no ostensivo do que na polícia científica, seja a perícia, seja a Polícia Civil de investigações. No início do ano, aconteceu a formatura de 62 novos policiais civis que foram chamados a reserva técnica do último concurso público. Esse quantitativo está aquém da necessidade. Vocês têm detalhado, mensurado esses números, o que seria o ideal?
além de ter, claro, cada delegacia com um titular exclusivo para os trabalhos lá na delegacia? Uma lei de 93, aquela lei que eu citei num bloco anterior, ela estipula 4.100 agentes, né? Nós temos 1.500, 1.400 agentes. É uma diversidade muito grande. Obviamente 62 vai ajudar, é claro que vai ajudar, e tem ajudado, né? São colegas que começaram com toda a vontade, que brigaram muito para serem convocados e tem ajudado, mas não vai surtir muito efeito em relação ao tamanho da demanda que nós temos e a discrepância que nós temos, né? Era para termos 4.100 agentes investigadores, nós temos 1.800, 1.600, não me recordo exatamente o dado, e os 62 vão ajudar, mas infelizmente não farão aquela mudança significativa. É significativa a carência, né? A carência é muito grande. Esses 62, eu ouso dizer que eles não cobrirão sequer as aposentadorias que ocorrerão esse ano de 2018. Muitos delegados estão aptos a se aposentar e muitos agentes e escrivães também estão aptos a se aposentar. O que acontece? É falta de planejamento, da informação que chega ao governo para que ele tome a iniciativa de fazer, ser convencido a fazer? Ou a lei de responsabilidade fiscal, que tem sempre sido a justificativa para não promover esses concursos tão necessários? Mas a gente sabe, em contrapartida, que o governo de Alagoas recentemente já foi colocado, que fez o seu dever de casa nessa questão fiscal, e é um reconhecimento que não só os alagoanos têm, como o país, né? Vivenciar isso e ver que outros estados estão numa situação terrível nas contas públicas. É verdade. É elogiável a gestão do Renan Filho na questão de números, na questão do orçamento. Isso é inegável e é destaque em nível nacional, né? Até nós, dentro nós somos gestores em delegacias, nós até nos espelhamos em algumas situações em relação à eficiência, então isso aí é muito importante. Agora, a nossa preocupação é o seguinte: primeiro, o governo tem sim os dados, porque o Sindipol, os sindicatos policiais civis, já levou esses dados, e nós tivemos a oportunidade de sentar com o governador no final do ano passado e levamos toda a situação. Governador, nós temos essa situação e temos esses para se aposentar, e amanhã nós estaremos nessa situação que praticamente vai inviabilizar a Polícia Civil aqui. Então, nós talvez não tenhamos a condição de investigar com qualidade ou com mais qualidade, que na verdade nós deveríamos estar avançando ao invés de regredirmos, né? Então, o governo ele tem essa noção, né? O governador Renan Filho tem algumas ideias pontuais em relação ao modelo de segurança pública, que nós respeitamos, e algumas ideias dele são até interessantes. Por exemplo, ele defende a unificação das polícias e defende, por exemplo, a carreira única dentro da Polícia Civil. Ele defende... É possível, do ponto de vista de quem está vivenciando? Olha, atualmente ela não é possível do ponto de vista legal. Porque teria que haver uma mudança na Constituição e nas leis, né? Nós questionamos o que o governador coloca. O governador defende a carreira única, que ele diz, olha, o policial tem até um sentido, o policial deve entrar como agente e ele vai crescendo na carreira até transformar-se em delegado de acordo com a meritocracia. O problema é que quando ele vislumbra isso, primeiro é o seguinte: meritocracia no Brasil é uma situação muito complicada, então nós já teríamos esse problema. Segundo, quando ele diz isso, o próprio governo ele assume que, olha, eu não estou conseguindo preparar o delegado bem, então eu não estou colocando os critérios necessários que eu quero que um delegado tenha e não estou conseguindo prepará-lo para que ele tenha esse nível de conduzir uma investigação. Então, nós questionamos isso. Pois bem, para a gente encerrar, estamos nos 1 minuto e meio, talvez 1 minuto final da nossa entrevista. Quando o sindicato foi criado, havia uma especulação sobre qual seria a postura do sindicato quanto às questões demandadas com o governo. O que é que o senhor nos diz hoje? Nós temos total isenção, nós parabenizamos e agradecemos o governo quando achamos que ele realmente merece, e nós criticamos quando achamos que o governo merece críticas ou merece reparos, sempre com respeito, sempre com cuidado, sempre de modo criterioso e educado também, que é o nosso modelo de ser. Pois bem, finalizamos a nossa entrevista. Infelizmente, o tempo chegou ao fim. Algumas considerações, delegado? Não, só agradecer e muito obrigado. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.